boa noite! Sejam muito bem-vindos a esta primeira live formativa sobre o Sínodo dos Bispos 2021-2023. É uma alegria estarmos aqui diretamente dos estúdios da Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida de Guarapuava, Diocese de Guarapuava, junto com vocês, para aprofundarmos um pouco, aprendermos o que é este sínodo. Acolhemos também todas as equipes paroquiais que já estão se preparando, que já têm trabalhado, que já se encontraram e hoje estão aqui conosco participando para juntos interagirmos, tirarmos as dúvidas juntamente com os nossos convidados. Acolhemos então todos os municípios, a Diocese de Guarapuava, mais de 31 municípios. Temos 47 paróquias, grupos paroquiais que nos acompanham neste momento para conversarmos sobre o Sínodo dos Bispos. E nesse início eu acolho também o nosso bispo, Dom Hamilton, que participará conosco respondendo algumas questões. Boa noite, Dom Hamilton. Boa noite. Quero acolher vocês que estão à frente desta live, mas também vocês que participam conosco, particularmente da nossa Diocese de Guarapuava. Uma noite importante para todos nós, porque precisamos aprofundar o sentido do sínodo e, ao mesmo tempo, nos sentirmos partes deste processo sinodal que já teve início no ano de 2021, no mês de outubro. Então, nós já estamos vivendo em clima de sínodo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta noite especial. Obrigado, Dom Hamilton. Acolhemos também um outro convidado, José Lima, ele que é presidente diocesano daqui de Guarapuava, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Boa noite, José Lima. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos os companheiros, amigos espalhados pela Diocese de Guarapuava, que nos acompanham neste momento. Estamos aí fazendo esta primeira live formativa, que serão em número de 4. Estamos aí para colaborar com vocês, respondendo algumas questões. Maravilha, eu me chamo Mateus Curta, sou natural daqui de Guarapuava, seminarista diocesano da etapa da configuração e já agradeço o convite de estar aqui junto com vocês, com os nossos convidados, para partilharmos, caminharmos juntos, isto que é sinodalidade. Exatamente. Então, José Lima, peço que nesse início conduza a oração inicial para que possamos termos esse Cristo vivo entre nós e caminharmos juntos assim. Ok, Mateus. Então, convido você que está presente conosco nesta sala virtual, É enorme a nossa diocese e não gostaríamos de estar reunidos, num ambiente só, mas não é possível. Então, vamos trabalhar com aquilo que nos é oferecido, Eu peço, então, que você, nesse momento, vamos dar uma pausazinha, nos recolhermos na presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, Vamos acompanhar a nossa oração, que vai estar na tela, E eu convido a todos, portanto, a rezar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, eis-nos aqui, diante de vós, reunidos em vosso nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco, tomai posse do nosso coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão, não o permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida em vós, a unidade convosco, a verdade e a justiça. Em marcha até a vida sem ocaso, nós vos suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai. Nós vos adoramos,
agora e sempre. Amém. Muito bem, obrigado pela oração. E nós vamos conversar hoje sobre o que é o Sínodo dos Bispos e qual a sua proposta. Contextualizar, revisar, tirar algumas dúvidas e interagir com vocês, com as comissões paroquiais. Então já aviso neste início, da live, para que vocês possam escrever no chat, seja do Facebook, do YouTube, que ao longo de toda a nossa programação, vamos estar interagindo com vocês, tirando as dúvidas. E caso a pergunta não seja no contexto que nós vamos conversar hoje, nós já vamos deixar para os próximos dias, porque como José Lima disse, serão 4 lives formativas, e hoje só é a primeira, né, José? Então, vamos em frente. Ao convocar este sínodo, o Papa Francisco convida toda a Igreja a refletir sobre o tema que é decisivo para a vida e missão. Dom Hamilton, o que é o Sínodo dos Bispos e o que significa a sinodalidade? Quais são os antecedentes do sínodo? O Sínodo dos Bispos. Tem início este sínodo que envolve os bispos do mundo inteiro, ou representantes dos bispos, desde o ano de 1965, no contexto do Concílio Vaticano II, através de um moto próprio do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI. O Papa que deu continuidade ao concílio que tinha sido iniciado por São João XXIII. No documento Lumen Gentium do Vaticano II, nós vemos uma abertura grande, um pedido que os bispos se interem mais e participem mais da caminhada da Igreja e de questões que decidam o rumo da Igreja. Então, um apelo da Lumen Gentium levou o Papa Paulo VI a trazer um moto próprio que estabelecesse sínodos, os chamados sínodos ordinários, como este que vai acontecer. Aconteceu da família, embora nós tivemos 2 sínodos da família, e um foi ordinário e o outro extraordinário, já vou explicar. Assim como também o sínodo da juventude. Tudo isso é uma reflexão para que se possa tomar algumas decisões na Igreja via o Sumo Pontífice, que é o Papa, hoje, o Papa Francisco. Assim, nós vemos que as decisões na Igreja, elas não vêm, e há uma busca do Concílio Vaticano II, não vêm de cima para baixo, como diz o ditado popular, mas um processo de caminhada da Igreja. Por isso, o sínodo, ele se faz em 3 fases. A fase preparatória, que é a fase de escuta, é esta que nós estamos fazendo agora de todas as igrejas particulares, que são as dioceses do mundo inteiro, e que nós vamos encerrar aí entregando os documentos, os relatórios, depois do processo de escuta no mês de março. Aqui na nossa diocese, os relatórios estarão sendo entregues na Semana Santa, na Missa dos Santos Óleos. Depois nós temos a fase de celebração ou celebrativa, que será em outubro de 2023, quando alguns bispos estarão com o Santo Padre. E nós teremos depois a fase de atuação, que será a fase da vivência. As conclusões do sínodo resultarão num documento para que toda a Igreja possa estar vivendo aquilo que nós decidimos num processo de sinodalidade. E o que é sinodalidade? A palavra sinodalidade, expressa no Concílio Vaticano II, diz caminhar juntos. Mas caminhar juntos não pode ser confundido aqui também com colegialidade, porque não se reduz a esta palavra como sendo colegialidade, o encontro e a unidade dos bispos com o Papa Francisco, bispos e o Sumo Pontífice. Também eu não posso trazer sinodalidade
apenas para o momento do encontro do sínodo, que é celebrativo e se dará no final do mês de outubro, lá em Roma. Sinodalidade perpassa estas instâncias, mas é todo um processo da própria igreja. É o caminhar da igreja, uma vez que a igreja é um corpo que caminha e caminhamos todos juntos, onde os membros são membros ativos. O Papa Francisco, no ano de 2015, na celebração dos 50 anos dos sínodos, ou Sínodo dos Bispos, desde que foi estabelecido pelo Papa Paulo VI, ele diz: a sinodalidade é o que Deus deseja para a igreja do terceiro milênio. Então, caminhar juntos é todo um processo de escuta, de diálogo, é um processo onde a igreja, em todas as suas instâncias, depois de escutar, ela decide, e ela sempre entrará nesse processo de escuta maior. Que nós nos sintamos sempre em processo de sinodalidade, também dentro de nossas paróquias, dentro de nossos movimentos pastorais, grupos. Ninguém pensa sozinho e faz a igreja sozinho. Nós somos corpo de Cristo e este corpo caminha sempre junto ou juntos. Os antecedentes dos sínodos, podemos dizer que são os concílios, são as grandes assembleias. É tudo aquilo que dentro da igreja, enquanto dioceses, conferências episcopais, tudo aquilo que foi refletido e decidido, aquilo que os bispos buscaram trazer sempre para as suas dioceses. Eu acredito que sempre buscaram um processo de escuta. Mas chegou um momento, como o Concílio Vaticano II, um momento de Pentecostes, e que continuamos para a igreja, como tem lembrado o Papa Francisco, momento de primavera, que tivemos uma decisão maior. Mas desde a igreja primitiva já tivemos o Concílio de Jerusalém, outros concílios como o de Éfeso, de Niceia, Constantinopla, e por aí vai, até o Concílio Vaticano I e chegamos no Concílio Vaticano II. Muitos momentos bonitos antecederam os sínodos, ou os momentos especiais de sinodalidade na nossa igreja. Muito obrigado, Dom Hamilton. E já temos algumas participações que estão chegando aqui nos comentários. Vamos ver quais são as paróquias que estão participando, né? Sabemos que pode ter grupos reunidos, né, da paróquia, são as pessoas em cada casa participando. Então temos aqui a Marci Lima da Rosa. Boa noite, Paróquia Divino Espírito Santo de Pinhão. Seja bem-vinda, participando conosco aqui diretamente do Pinhão. Boa noite, Paróquia Santa Clara. Marilena, que também participa conosco. Uma boa noite. Paróquia Divino Espírito Santo, da onde será? Qual dos Espíritos Santos? Será que Pinhão de Guarapuava? Manda escrito aí qual das paróquias, qual cidade que você está participando. Paz e bem, Paróquia Bom Jesus, Capela Nossa Senhora Aparecida de Afonso Camargo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Nova Laranjeiras, Paróquia São João Batista. São muitas paróquias que estão conectadas com a gente ao longo, né, de toda a nossa live. Vamos mandando esse abraço a vocês que nos acompanham. E agora, então, seguimos aqui o diálogo com José Lima, né? Então, Dom Hamilton já falou um pouco para nós sobre o que é este sínodo, e a gente percebe que a igreja reconhece que a sinodalidade é parte integrante da sua própria natureza. Então, tendo em vista a missão da igreja, José Lima, qual é o objetivo deste sínodo e deste processo de escuta sinodal? Então, Mateus, dentro da natureza da própria igreja, que é sinodal, ela encontra essa expressão como sendo os sínodos ecumênicos, sínodos de bispos, sínodos diocesanos e conselhos diocesanos e paroquiais. Existem muitas maneiras pelas quais experimentamos formas de sinodalidade, já em toda a igreja. No entanto, ser uma igreja sinodal não se limita
a essas instituições existentes. Ela vai com efeito, a sinodalidade não é tanto um acontecimento ou um slogan. Ele vai além, é um estilo, novo modo de ser, pelo qual a igreja vive a sua missão no mundo. Portanto, não se trata aqui de um curso, se trata de uma proposta de mudança na vivência da própria igreja, né? A sinodalidade é, portanto, um estilo e é a missão da igreja que exige que todo o povo de Deus caminhe junto. Nós ouvimos o Dom Hamilton falar em caminhar juntos. Então, a igreja exige essa caminhada juntos, membros desempenhando o seu papel, cada um com o outro, juntos, né? Unidos. Uma igreja sinodal caminha em comunhão para cumprir a sua missão comum por meio da participação de cada um de seus membros. Um dos frutos do Concílio Vaticano II foi a instituição do Sínodo dos Bispos, pelo qual falou ali Dom Hamilton. Embora o Sínodo dos Bispos tenha acontecido até agora com um encontro de bispos, com e sob a autoridade do Papa, a Igreja cada vez mais se dá conta de que a sinodalidade é caminho para todo o povo de Deus. Assim, o processo sinodal já não é apenas uma assembleia episcopal, né, mas um caminho para todos os fiéis, no qual cada um da igreja local tem um papel integrante a desempenhar. O Concílio Vaticano II revigorou o sentido de que todos os batizados, tanto a hierarquia quanto os leigos, são chamados a ser participantes ativos na confirmação e são dotados de diversos dons e carisma para a renovação e a edificação da igreja. Portanto, ela avança, né? O que era só um encontro de bispos, hoje não mais. Eis a proposta, né? Então, assim, a autoridade do Papa e dos bispos está em diálogo com a voz viva do povo de Deus. Que bonito, né? Então, o atual processo sinodal que estamos empreendendo é guiado por uma questão fundamental. Como se realiza hoje este caminhar juntos nos diversos níveis. No nível universal, no nível local e permitindo a igreja anunciar o evangelho. E perguntamos então, e quais os passos do Espírito que nos convida a tomar para crescer com a igreja sinodal? Quais os passos, né? Vamos fazendo uns pontinhos de interrogação, você que nos ouve vai anotando, vai acompanhando, né? A esta luz, o objetivo do atual sínodo é ouvir. Essa palavra ouvir, escuta. Até lembrei agora daquela figurinha do Papa, né? Que ele aparece com a mão atrás da orelha, né? Pois eu acrescento, então, alguma coisa a mais. Vamos colocar as duas mãos, né? Para ouvir mais, então. Ouvir com os dois ouvidos, né? Então, a esta luz, o objetivo do tal é ouvir. Então, vamos ouvir. Como o povo de Deus, o Espírito Santo diz à igreja, vamos fazer isto ouvindo juntos a palavra de Deus na Escritura. Ouvir a palavra de Deus, né? E depois de ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir uns aos outros, né? Nós temos que dialogar, um ouvindo o outro, e nós vamos construindo, então, esta sinodalidade, né? Que está sendo proposto hoje para nós. Mas nós temos que ouvir principalmente, além daqueles que estão mais próximos de nós, a família, os amigos, os parentes, nós temos que ouvir
também, Mateus, na proposta, aqueles que estão marginalizados, que estão à parte, que estão esquecidos. Esse também é parte do povo de Deus, né? Discernindo também os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Temos seca no sul, temos enchente no norte. Sinais dos tempos. Temos 2 anos de pandemia, sinais dos tempos. Vamos fazer essa leitura dos sinais dos tempos. Eu citei 2, mas tem muitos sinais dos tempos, né? Aí na sua região, né? Tem que observar, né? A questão da natureza, né? Tudo isso aí. Vamos ouvir os sinais dos tempos. Nesse sentido, é claro que o objetivo neste sínodo não é produzir mais documentos. Pelo contrário, pretende inspirar as pessoas a sonharem com a igreja que somos chamados a ser. A igreja que somos chamados a ser. Fazer florescer a esperança das pessoas. A esperança das pessoas. Estimular a confiança que está abalada. Muitos não têm esperança. Nós precisamos estimular a esperança. A curar também as feridas. Quanta ferida, quantas famílias feridas com esta pandemia. Temos que curar essas feridas com a fé, com a participação, com a solidariedade, né? A tecer essas relações novas e mais profundas e aprender uns com os outros, a construir pontes. Construir pontes. Que bonito, né? Somos chamados a construir pontes para iluminar as mentes, né? Iluminar as mentes, aquecer os corações, né? Muitos corações frios. Vamos aquecer os corações, né? E devolver as forças às nossas mãos para a nossa missão comum. A missão é comum, é de todos os batizados. Não é apenas dos padres, nem dos bispos, nem do Papa. A missão é de toda a igreja. Somos todos nós, né? Assim, o objetivo deste processo sinodal não é apenas uma série de exercícios que começam e param. Não, mas sim um caminho de crescimento autêntico, rumo à comunhão. A comunhão e a missão que Deus chama a igreja a viver no 3º milênio. Este é o caminho. Este é o caminho, este é o caminho, então. Né? No fundo, amigos, no fundo, este processo sinodal, ele pretende caminhar para uma igreja que esteja mais fecundamente ao serviço da vinda do reino dos céus. É essa a finalidade, né? Exatamente. E que o reino dos céus aconteça, né? Aqui e agora. Exatamente. Quando o senhor dizia, somos construtores de pontes, né? Não fala ir comprar pontes, não. É construir pontes. pontes. Se fosse para construir uma ponte, eu não saberia uma ponte assim como nós imaginamos, né? Claro que é uma figura de linguagem, uma analogia, mas o que chama a atenção que é algo manual. Quando fala que precisamos construir aquilo que é artesanal, né? Falamos tanto de uma época de comidas artesanais, aquilo que é gourmet, aquilo que faz, que realmente não é em massa, mas é preciso fazer com as mãos, tecer manualmente, colocar o amor, fazer esta ponte com as pessoas, né? Seja uma ligação, seja ir ao encontro dessas pessoas, né? Quem é o meu próximo? Aquele que se faz próximo, né? E interessante que este construir pontes, ele não se refere a profissionais, profissionais da arquitetura, da engenharia, né? Sim, sim, é a participação, todos nós somos construtores desta ponte, ponte que liga, né? Essa ponte que nos une. Que nos une, que torna próxima, né? Quantas pontes foram destruídas agora nesta pandemia, nesse tempo que nós vivemos de separação, né?
foi terrível. E de esse certa tempo. Estamos forma, vivendo ainda. a criatividade foi além, né? Quem diria que estaríamos aqui fazendo uma live, né? Quando que a gente pensou que chegaríamos a todas as pessoas, né, da nossa diocese? Graças à tecnologia, hoje estamos todos juntos. Saber né? construir essas pontes. Quanta gente a gente já percebeu aí, né? Que já estão interagindo com a gente, que estão junto conosco nessa sala. Exato, né? Exatamente. Mas seguimos então com a próxima pergunta, né? Ao Dom Hamilton. Lá temos a participação também do Padre Cristóvão. Padre Cristóvão. O sínodo produzirá, pelas mãos do Papa Francisco, uma exortação pós-sinodal em 2023 e 24. Então aguardamos, né? Vamos aguardar esse documento. Exatamente. Queremos então agora falar novamente com Dom Hamilton. Dom Hamilton, o tema deste sínodo é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O que isto nos quer dizer? Como essas três dimensões se relacionam? Como podemos cooperar para esta missão da igreja? O tema para este sínodo 2021-2023 é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Não podemos tomar cada palavra no seu significado de forma estanque, mas nós precisamos ver de forma que elas estão juntas e se interagem. Ao mesmo tempo, cada uma traz o seu específico. Quando nós falamos de comunhão, nós vamos lá na carta de São Paulo a Coríntios, no capítulo 12, quando fala que a igreja é o corpo místico de Cristo, onde nós somos partes deste corpo como membros e somos membros vivos, porque todos devem estar funcionando e funcionando numa perfeita harmonia. Comunhão, comum união. Esta unidade em Cristo cabeça, o que significa na igreja, unidade com o Papa Francisco, com os seus bispos, com os seus párocos, seus padres, lideranças. Aqui não se trata apenas de uma dimensão hierárquica, mas é uma dimensão de organização e de serviço. Comunhão significa que desde o batismo eu faço parte de uma comunidade, comunidade. Eu faço parte de uma igreja que antecedeu a minha existência, o meu batismo, e continuará depois de mim. Eu faço parte de um retalho da história. Por isso, viver na igreja, num processo de comunhão, significa olhar mais ao meu redor, significa escutar mais, respeitar e dialogar mais. Todas as ideias, sugestões e propostas são bem-vindas, mas nós precisamos sentar e escutar as outras pessoas também. Participação. Essa escuta exige, no diálogo, um compromisso. Participar. Não basta ser membro da igreja participando das missas, participando de algumas atividades, cumprindo os mandamentos da lei de Deus e também os mandamentos da igreja. Lembra naquela história do jovem rico, o jovem que já buscava viver a sua fé, ele vem até Jesus, fala para Jesus que ele está cumprindo os mandamentos, cumprindo as normas. Jesus diz, olha, está muito bem assim, mas se você quer dar um passo a mais, se você quer viver um processo de participação maior dentro da sua comunidade de fé, é preciso um despojamento maior de você. É preciso renúncias maiores. E no caso do jovem, deixar o dinheiro, deixar o apego aos bens materiais e nesse despojamento se colocar mais a serviço. Diz que o jovem foi triste, porque ele não queria viver uma religião de compromisso, senão uma religião do cumprimento de normas. Tenho certeza que eu e você não queremos apenas cumprir normas dentro da igreja e viver uma religião apenas de tradição. Nós queremos compromisso.
Eu quero saber o que está acontecendo. Eu sou um homem, você é uma mulher, somos homens e mulheres de fé que busca ler a palavra de Deus para saber o que Deus está falando, rezar a palavra. Nós buscamos ler documentos do magistério, documentos de igreja, livros de espiritualidade, livros que nos comprometem também com a vida do outro, com a vida do planeta, com as realidades sociais que aí estão. Nós estamos sempre atualizados na questão política, cultural, a realidade humana. Enfim, o compromisso, a participação e a comunhão leva eu também a propor e escutar e me sentir membro ativo dentro deste corpo. Aí nós desembocamos no terceiro item, que é a missão. Ora, tudo aquilo que se reza, tudo aquilo que se escuta e dialoga, tudo aquilo que se faz discernimento e se conclui, agora precisa da ação. Missão é sempre algo, uma força que vem de dentro de mim. E a missão da igreja, ela parte da experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso o Papa Bento XVI e o Papa Francisco têm lembrado que a igreja, ela não é um movimento humanista, uma ONG, uma associação de pessoas, mas ela é a experiência da pessoa de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, os apóstolos, não seguiram uma ideia, aquilo que eles acreditavam por si, mas buscaram colocar em prática o Evangelho, a palavra de Deus. Então é a pessoa de Jesus que nos motiva para sair do meu pequeno mundo, sair do meu quadrado e alargar a minha ideia, as minhas propostas, pensando na universalidade ou catolicidade da igreja. Assim, a missionariedade é sair de mim mesmo e sair de fato, para evangelizar, para escutar, para visitar, para propor, para convidar, para proclamar o que o Papa, no início da Evangelii Gaudium, nos fala. Quem se encontrou com a pessoa do Cristo crucificado e ressuscitado, encheu o coração e a vida de alegria, de amor. Então saia a comunicar esse amor em forma de alegria. Igreja em saída, a missionariedade da igreja. Se eu sou cristão, automaticamente eu sou missionário. Se não me sinto missionário, então eu também ainda não tenho a consciência de que sou cristão. Comunhão, participação e missão. Obrigado, Dom Hamilton, pela resposta. Temos mais algumas participações aqui das pessoas das paróquias, né? Vamos lá ver quem está mandando mensagem para nós. Elisandra Maciel, da Comunidade Imaculada Conceição, Paróquia Divino Espírito Santo. Agnaldo Santos, Paróquia Imaculada Conceição de Palmital, em comunhão com a Diocese de Guarapuava, neste sínodo, diácono permanente Agnaldo. Temos também a Nataele, da Paróquia Santana de Laranjeiras do Sul. Nosso abraço a todos vocês que estão nos acompanhando e participando. Vamos então agora à próxima pergunta, a José Lima. Poderia nos dizer como o processo de escuta sinodal acontecerá e está acontecendo em nossa diocese? E quem pode participar desse processo? Me ajuda aí, depois vamos na sequência lá, da vamos pergunta. lá. Então, tá bom. O processo, ele se iniciou em 17 de outubro, né? Dom Hamilton já citou essa data aí, 17 de outubro, que foi quando foi dado o lançamento do processo sinodal. Pois bem, após o lançamento, foi constituído, então, uma equipe diocesana para trabalhar o sínodo. E depois veio, então, a formação das comissões paroquiais, né, para trabalhar, que são essas comissões que estão conosco hoje já aqui. Sim, né? sim. E o que vai acontecer daqui para frente? Depois, essas comissões vão trabalhar em suas localidades, suas paróquias, nas suas comunidades, vão fazer o relatório certinho de tudo o que ouviram das comunidades, dos grupos e tal, e vão vão enviar para a diocese todos esses relatórios.
É bastante, vai dar bastante papel. Então, aí essa comissão diocesana, ela vai se reunir durante uma semana, vai se fechar na casa de líderes lá para estudar, ler cada um desses relatórios. Cada papel que vocês mandarem, tudo que vocês mandarem escrito, a gente vai reler tudo de novo, vai compilar, vai fazer um documento só para enviar à CNBB regional. E aí a CNBB regional vai enviar para o órgão superior, que é o CELAM, e assim por diante. Resumindo, tudo o que vocês fizerem vai ser colocado em papel, vai chegar na mão do Papa Francisco. Que tal, que bonito, né? Bonito, né? O que você estiver escrevendo lá na sua comunidade, o resultado do diálogo que você teve com o teu povo próximo, isso vai estar no papel e esse papel vai chegar na mão do Papa Francisco. Que bonito isso, né? E depois, o que vai... Quem pode participar deste processo? Todos. Todos podem participar. É claro, o pároco constituiu uma comissão, né? Essa comissão é a responsável para elaborar esse relatório, para documentar o que for levantado lá na sua comunidade, na sua paróquia e tal. Agora, quem pode participar são todos. Aliás, não é que pode, deve, né? Deve participar, né? Uma oportunidade dessa, gente, vamos fazer o esforço, vamos entender, vamos estudar, vamos rezar, todos nós juntos. Nós precisamos entender o significado deste chamado de caminhar juntos. É tão importante, tão bonito, que você vai se apaixonar. Num primeiro momento, você pode não estar entendendo muito certo como fazer acontecer isso. Mas eu garanto para você que o Espírito Santo vai fazer o trabalho e você vai entender tudo e vai fazer maravilhas. Então, quem pode participar? Todos os batizados. Todos aqueles que sonhavam com uma igreja diferente, com uma igreja mais ativa, com uma igreja penetrante lá nos cantinhos das comunidades, né? Nos mais diversos ambientes. Esta é a igreja que está sendo proposta. Agora, depende do trabalho que você fizer, depende do trabalho que nós fizermos enquanto membros da igreja. Nós precisamos nos unir, nos dar as mãos e aí fazer acontecer esse trabalho. Então, todos estão chamados, Mateus. Esse processo de escuta, geral. Convocados, né? Convocados, exato. Recordo de uma das falas do Papa Francisco, quando ele dizia, né? Quem é a primeira pessoa que nós devemos escutar? É o próprio Espírito Santo, né? Justo. Porque é ele que faz acontecer realmente a igreja, né? Essa trindade santa, mas pedir para que esse Espírito Santo suscite no nosso coração essas mudanças da igreja. Assim como Dom Hamilton dizia a respeito dos concílios, né? Sempre o Espírito Santo suscitou tudo, conduziu todo esse momento, né? Então a primeira pessoa a ouvir é esse Espírito Santo e aí sim todas as pessoas. E sabendo que ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? Escutar é mais profundo, né? O ouvir a gente escuta de tudo um pouco, né? Agora, escutar é estar próximo, né? E quando nós escutamos é aqui, né? Frente a frente, estamos com o celular acompanhando, mas nós nos voltamos, né? Quantas vezes a gente vai conversar, às vezes, com as pessoas e fica com o celular e você fica no Falta, né? Aí você está ouvindo. Não está escutando. Não está escutando, né? É diferente. Exatamente. Mas mais para frente a gente vai entrar nesse ponto também, né, Joselino? E eu gostaria, não sei se tem tempo ainda, mas eu gostaria de fazer um levantamento aqui. Quando for escutar, se prepare para tal, porque de repente você pode ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Exatamente. Sabe? Mas esteja preparado para ouvir, sabe? Não interrompa a pessoa, trabalhe com carinho, espere que ela exponha todo o pensamento sobre a igreja, pensamento sobre a sociedade, pensamento sobre os políticos principalmente, né? É um momento muito palpitante, é o momento que nós estamos vivendo, né, pré-eleitoral e tal, né, então pode suscitar algumas respostas que você não gostaria de ouvir, tá? Mas tenha paciência, ouça com paciência, com carinho, como eu disse, e não, por favor, não omita, escreva tal qual você ouviu, porque
nós não precisamos ouvir isso, mas o Papa quer ouvir isso. Ele quer ver essas realidades, sabe? Então é isso que eu gostaria de acrescentar aqui. Obrigado, José Lima. Vamos então para mais uma pergunta ao Dom Hamilton. A primeira fase do Sínodo dos Bispos é a fase diocesana. Esta fase é uma oportunidade para as paróquias e dioceses se encontrarem, vivenciarem e viverem juntos o caminho sinodal. Muito da riqueza desta fase de escuta poderá vir de discussões entre paróquias, movimentos, leigos e outros grupos sociais. Como o senhor percebe a fase diocesana, ela é uma oportunidade para um novo estilo de vida local? Que renovação esta fase pode trazer para a diocese? Qual é o apelo que o senhor faz para as paróquias, pastorais, movimentos e outros grupos? Quando nós falamos que o sínodo está acontecendo na sua primeira fase, teve abertura no mês de outubro, que é a fase diocesana, a fase preparatória, esta fase é primordial e ela precisa ser bem feita. Também as outras duas, mas essa de modo particular, porque nós vamos à base, e a base de uma diocese são as paróquias e as comunidades. Vamos tomar então a diocese de Guarapuava. São 47 paróquias, são mais de 1000 comunidades. O que significa essa fase então paroquial e diocesana? Significa um debruçar, não só sobre as perguntas para serem respondidas, mas significa escutar a minha vida paroquial, o que acontece na minha comunidade igreja, alegrias, tristezas, sonhos, expectativas, dores, alegrias em todo o seu âmbito. Significa não aquilo que penso, mas aquilo que tenho escutado da própria comunidade. Seja no bate-papo, seja nos encontros, o Papa fala muito da cultura do encontro, né? Quantos momentos já nos encontramos fora dos momentos de celebrações? Momentos formativos no movimento, na pastoral, movimento de preparação para os sacramentos e os momentos de celebração. Sejam as missas, momento da Eucaristia e de outros sacramentos, seja na celebração da palavra. Quanta coisa eu já escutei. Então eu já tenho dentro de mim uma opinião formada, como melhorar a minha comunidade, a minha paróquia. E aí não é difícil pensar nas outras paróquias também da diocese. Então aqui é a escuta da base. E não é só um momento individual dessa escuta. Esse momento, antes de responder perguntas, ele deve ser oracional. É um momento de profunda espiritualidade. Eu devo invocar o Espírito Santo. Eu já devo, na minha oração pessoal e nos momentos da comunidade, já ir escutando o que Deus está falando. E aqui, as perguntas como melhorar não significam apenas estruturas. Às vezes a nossa razão, ela leva apenas estruturas. Construção, melhorar isso, o aspecto visual passa por aí, mas isso muitas vezes é secundário. Como melhorar a nossa espiritualidade, os nossos momentos de encontro com Deus? Jesus Cristo, de fato, é o centro da minha vida e da comunidade. Como crescer no ardor missionário, no testemunho da vida para trazer outras pessoas? Como vencer o clericalismo, o machismo, o individualismo dentro da comunidade? Às vezes eu me sinto dono da verdade, mas a verdade é Cristo. Nós temos pontos de vistas e que precisam ser permeados à luz do Evangelho. Senão fica uma opinião pessoal, a minha verdade, e não a verdade que cada um traz. É preciso começar a pensar em escutar quem? Homens, mulheres, os padres, religiosos, religiosas, lideranças, quem está afastado, quem vem apenas à celebração ou à Eucaristia, quem busca apenas o sacramento de vez em quando,
quem parece que não professa fé, mas está ali na comunidade, os pobres, os que se sentem às vezes excluídos. Então nós precisamos estar abertos para o processo de escuta mais profunda de pessoas e de pessoas à luz da escuta de Deus, à luz da fé. Então eu faço um apelo importante neste momento às paróquias, às comunidades, que esse processo de escuta ele não seja individualizado, mas ele seja a partir dos movimentos, das pastorais, e quando você vai responder, que você se sinta trazendo toda a sua comunidade num processo orante, espiritual e de muita fé. Olhe a partir da sua comunidade a Igreja Universal, a Igreja enquanto católica e apostólica que é. Olhe a partir de você a responsabilidade nas respostas. Repito, não pode ser o que penso ou o que acho, mas aquilo que penso, depois também de uma abertura maior de escutar tantas outras pessoas. Responda com uma consciência cristã, coração aberto, à luz do que nós podemos melhorar enquanto igreja como um todo. Igreja que começa com a sua comunidade, com a sua paróquia. Obrigado, Dom Hamilton. Vamos juntos, fazer esse caminho sinodal. Temos aqui mais algumas interações. Vamos ler aqui. Padre Valdecir Badizinski, o nosso abraço. Obrigado. Curta Zé Lima. Quantos esclarecimentos e direcionamentos. Obrigado a todos os organizadores desta live. A primeira de 4 lives. Então, nosso abraço, nosso coordenador diocesano de toda a comissão do sínodo. Então, nosso abraço ao Padre Valdecir. Wilson Aguiar, reunidos com as lideranças dos movimentos e conselhos da igreja, acompanhando a live, paróquia Nossa Senhora Aparecida da Campina do Simão. Depois faz a selfie e lembra lá o arroba da Diopuava, já posta, vamos divulgar coisas boas, Então, toda vez que tirarem a foto, coloquem então, falem do sínodo, hashtag do sínodo dos bispos, arroba Diopuava, vamos compartilhar coisas boas da nossa igreja. Mais alguma interação? Depois lemos então mais algumas interações. Vamos aqui à próxima pergunta. José Lima. Neste profundo processo sinodal, as comissões paroquiais são de suma importância, pois elas estarão realizando os encontros de escuta com as pessoas. É necessário identificar os grupos a serem ouvidos. São todos. Porém, deve-se atentar também aos grupos que sofrem exclusão. Poderia nos dizer qual seria a tarefa atual das comissões paroquiais? A tarefa é brava. Vamos lá. Primeiro as comissões paroquiais, elas precisam, claro, se reunir e estudar o que pede o sínodo, Precisam entender, então é preciso estudar um pouco mais, Eu não sei como está o andamento dessas comissões, mas eu reitero esse ponto, a questão dos estudos e a questão da oração. É aquilo que a gente já falou, mas vamos reiterar, a questão da oração. Aí, depois, precisamos, como comissão, elencar quais são os grupos que nós queremos atingir dentro da nossa comunidade. As comunidades são diferentes, ainda mais na Diocese de Guarapuava, que ela é, como diz Dom Hamilton, é enorme, Então, as realidades são muito diferentes, mas nós precisamos elencar quais são os grupos que nós pretendemos conversar, nós pretendemos dialogar. Por exemplo, na área urbana, quais são os grupos, Curta? Questão da saúde, questão do trabalho, a questão do ensino, a segurança. Vamos fazer visita a estes grupos. Precisamos fazer? Precisamos, nós precisamos ouvir. Nós podemos começar com as pastorais, com os movimentos, mas precisamos sair das 4 paredes do templo, da igreja, da paróquia. Nós precisamos ir além. Esta é a proposta do sínodo. Então, estes grupos precisam ser ouvidos.
Nós vamos também ouvir esse povo. Os questão dos profissionais liberais, os médicos, os advogados, quem mais? Os engenheiros, né? Os professores, os professores. E podemos isso. ver, talvez, de outras religiões, né? Aproveitando, Sem dúvida, como que vamos chegar? Aproveita, toda a família tem aquela pessoa que às vezes é de outra religião, e aqui é uma oportunidade. Que deixou, né? a Igreja Católica, foi para outra igreja, não tem problema, vamos ouvir, vamos ver quais são as razões para que fizeram isso, né? Aquele sobrinho, aquela sobrinha, aquele jovem que fala que não quer ir para a igreja, que fala, né? Vamos ouvir. Então aproveita, pergunta, né? O que talvez eles esperam da igreja, né? Isto nós podemos elencar na área urbana, mas tem na área rural. Na área rural difere muito, né? Então vamos ouvir quem? Os agricultores, né? Os latifundiários, por que não? Vamos ouvir. Quais são as demandas, né? As demandas deles? Será que eles pensam só em produzir? Ou será que eles têm um ladinho lá que dá para entrar com conversar sobre a fé, conversar sobre a igreja, a caminhada da igreja? De repente a gente pode colher alguns frutos daí também, né? O pequeno produtor, aquele que está lá no fundão, né? Exato. Precisa ser ouvido. Qual é a participação dele na comunidade? Ele também tem os seus sofrimentos como pequeno agricultor, né? Então, precisamos ouvir esse povo. Na nossa cidade aí do interior, a questão política é terrível, né? Mas vamos fazer um esforço, pelo menos, de se aproximar dos políticos, da Câmara de Vereadores, né? Até do prefeito, para estabelecer uma ponte, aquela ponte que nós falamos anteriormente. Vamos construir essa ponte com os políticos, porque toda a comunidade depende dos políticos, querendo ou não. É por aí que passa toda a vida de uma comunidade, de uma sociedade. Passa pelo poder político. Então, nós precisamos ouvir os políticos, precisamos dar um jeito de aproximar desse político. E né? temos também as várias realidades. Se falamos de 31 municípios da nossa diocese, Justo. 47 paróquias, mais de 1000 comunidades, nós sabemos que talvez aqui na paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida não temos a realidade dos povos indígenas, mas temos algumas paróquias da diocese que têm essa participação, exato. Que têm essa presença. Os quilombos, as pessoas dos assentamentos do MST, os que moram nos acampamentos. Justo. Então, todas são pessoas que talvez não participam nas comunidades, mas nós sabemos que estão lá. Que estão lá. Que moram lá, que têm sua vida, têm suas famílias, filhos e tal. Quais são as demandas deles, desse pessoal, sabe? Então, é muito rico essa nossa região da Diocese de Guarapuava por essa diversidade. Mas nós precisamos ir até eles. Temos que fazer um esforço. Por isso que, quando formaram o grupo, colocaram 10 pessoas, né? Mas pode ser que ficou muita gente boa de fora. Convida essas pessoas para vir participar conosco, para vir caminhar conosco. Essas pessoas, de repente, têm muito a contribuir com o grupo, com a comissão paroquial. Daí pode ser coletado muitas riquezas, né? Então não percamos essa oportunidade, vamos até aumentar o grupo. Claro, a responsabilidade é da comissão, mas podemos formar um grupo maior, né? Exatamente. E podemos também, quando eu falava, né, do urbano, ir atrás dos idosos, né? Os idosos não estão só no urbano, estão em todos os lugares. Mas muitas vezes nem estão vindo mais para a igreja, agora a pandemia avançando, nós sabemos que evitam às vezes de sair de casa, então a gente precisa, né, ouvi-los, os pobres das periferias, as pessoas que catam reciclável, os migrantes, os moradores de rua, a gente precisa saber do que eles esperam, né, dessa igreja, e os portadores de necessidades especiais. Precisamos estar aberto a todos, né? A questão do transporte, né, vai de encontro com esse problema que você levantou aí. Quando você fala em idosos, eu me incluo. Graças a Deus, eu me incluo nesse time aí, sabe? Certo. Então é isso. Eu acho que, enfim, a gente deixa, claro, a gente dá algumas dicas. Nós não podemos elencar aqui tudo, porque nós não conhecemos a realidade de vocês. Cada comunidade vai olhar a sua realidade e, a partir daí, construir, então, a sua caminhada. Tá, ok? Muito bem, muito obrigado. Vamos então à próxima pergunta, Dom Hamilton.
Dom Hamilton, o que é essencial nesta fase de escuta do sínodo? O essencial nessa fase de preparação, que é a escuta que nós acabamos de falar há pouco, o essencial é que eu não me sinta o dono da igreja, é que eu não me sinta o único responsável por ela. Então, eu já disse há pouco e repito, que eu me sinta parte desse corpo que é a igreja. E como o apóstolo também fala, Paulo também repete, Pedro, o edifício espiritual onde Cristo é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Pedra viva significa, como uma pedra pode ser viva? Se ela é pedra, ela está parada. Viva significa que ela não está num lugar errado, ela está no lugar correto, para dar segurança, para dar consistência, para outras pedras que virão em seguida. Então, viva significa no lugar certo, para agir da forma certa a partir de Cristo e do jeito certo que edifique as pessoas em todos os seus âmbitos, da vida existencial, da vida familiar, eclesial, trabalho, política, contexto social, ecológico, a relação com a criação. Desde Laudato Si, nós temos refletido, e também com o Sínodo da Amazônia, que tudo está interagido. E eu não estou sozinho, me relaciono com as pessoas e há uma relação e uma interação com todo o planeta. Então é importante o jeito que eu me situo na fase de escuta. Quando você vai perguntar, que você ajude as pessoas a se colocarem nesse parâmetro maior de igreja que ela é, e de corpo e de pedra viva, membro ativo dentro da igreja. E quando você vai responder, que você olhe o todo de uma igreja. Repito, não é aquilo que penso enquanto pessoa única. Não é aquilo que acho enquanto tenho a minha verdade. Nós estamos vendo ultimamente muita divisão dentro da igreja e na sociedade. Basta ler algumas respostas nas redes sociais diante de temas da igreja, campanha da fraternidade, aquilo que os bispos falam, o que o Santo Padre decide. Nós vemos polarizações e extremismos e as pessoas opinando, às vezes, sem ler a própria reportagem. Elas já têm, não uma opinião formada, elas têm alguns slogans, elas já têm alguns chavões, e elas jogam esses slogans sem muitas reflexões, sem aprofundamento bíblico, também da tradição da igreja e do magistério. Então nós precisamos sentir um corpo, mas um corpo que tem história. Eu não posso partir apenas de simples opiniões pessoais. O essencial é eu me sentir parte dentro de um todo e sentir que a igreja pode ser melhor com a minha pequena participação, mas que ela é efetiva para uma igreja sempre mais servidora, solidária, missionária, samaritana, como o Papa Francisco tem lembrado. É a igreja que Jesus fundou, do serviço, do amor e da salvação. Por isso eu gosto muito destes 3 verbos: servir, amar e salvar. Foi a missão de Jesus, é a missão da igreja, é a minha missão e a sua, enquanto vocação que nós abraçamos na igreja e na sociedade. Então, que tudo aquilo que eu for responder ou até ajudar, perguntando, eu me sinta sempre parte. E aí, eu repito, a oração, a espiritualidade deve permear cada resposta e cada proposta de melhorar igreja, o que significa também melhorar a sociedade. Uma igreja nova implica uma sociedade nova, um mundo melhor.
Obrigado, Dom Hamilton. São muitas interações que estão chegando, né? Então estamos já avançando no nosso horário, mas anotando todas essas questões que ao longo da semana voltaremos a responder uma dessas questões. São perguntas que são tema das próximas lives, então continuem participando conosco sempre às 20 horas. Vocês são os nossos convidados. José Lima, uma palavra final daquilo também que o bispo comentou. O que seria essencial para o senhor nesse momento de escuta que estamos nesta fase, né, diocesana? Para mim, o que é essencial é a disponibilidade de cada um, de cada uma, né, nesse mergulho da proposta, da vivência da Igreja Sinodal. Então, essa disposição de participar, de escutar, de trabalhar no sentido do sínodo, para mim é essencial, sabe? O despojamento. Eu não posso olhar, porque eu não gosto de fulano, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, sabe? Porque eu não me dou com o padre. Nada a ver, nada a ver. A disponibilidade tem que ser total. Eu tenho que tirar a minha máscara e me lançar. E o resto o Espírito Santo faz. Garanto para vocês. Muito bem, muito obrigado, José Lima, pela presença. Já vamos indo, né, para o encerramento. Agradecemos então por estar conosco. Obrigado. Agradecemos o Dom Hamilton hoje, né, 25 anos de profissão religiosa. Que Deus lhe conceda muita paz, saúde. Obrigado pelo seu testemunho como religioso, como sacerdote, como pastor da nossa diocese. Só temos realmente a agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pelo dom do seu sim. Agradecemos também toda a equipe técnica aqui presente no estúdio do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Agradecemos o Padre Acácio, que é o pároco e reitor daqui do santuário. Também Padre Chicó, vigário, que cederam este espaço para as transmissões. E agradecemos a você que nos acompanhou nessa primeira live. Fazemos o convite para amanhã, também às 20 horas. Esse ciclo de lives que pretende ajudar as equipes paroquiais no processo sinodal paroquial. E amanhã o tema será Sínodo e Sinodalidade, uma oportunidade de renovação. Então, se organizem, participem conosco, mande o link, faça um lembrete para aquelas pessoas que não estão acompanhando. Essa live ficará gravada, disponibilizada também no Facebook, no canal da nossa diocese. E lembrando mais uma vez, tudo que vocês tirarem foto, forem registrando, coloca o @diopuava e lá também vocês encontram todo o material da nossa live, de tudo isso que precisamos divulgar da nossa diocese. E agora, para bem encerrarmos esse nosso momento formativo, queremos confiar a Nossa Senhora de Belém, ela que é padroeira da nossa diocese, né? Então vamos juntos rezar a oração à Nossa Senhora de Belém. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Belém, nós vos escolhemos como protetora de nossa diocese, de nossas famílias e de nossas vidas. Vosso menino nos braços indica a razão da nossa existência. Vosso olhar firme e confiante nos sustenta na fé e no discipulado do vosso Filho. Vosso sorriso nos traz a alegria do Evangelho e de pertença à família de Deus. Com sandália nos pés e cajado nas mãos, queremos caminhar convosco, porque somos missionários, reconstruindo a esperança e apostando na vida rumo a Belém, à casa do pão, onde nos espera Jesus, verdade, palavra, Eucaristia e presença em todas as pessoas, sobretudo nos mais pobres. Nossa Senhora de Belém, dignai-vos mostrar vosso auxílio poderoso e socorrei-nos em nossas necessidades. Particularmente, oferecemos os nossos pedidos, aquilo que queremos colocar à Nossa Senhora de Belém. Oferecemos toda a caminhada da nossa diocese, os 25 anos da profissão religiosa de Dom Hamilton, por todo esse processo sinodal em nossa Igreja Diocesana e Universal.
Na manjedoura, junto ao Menino Deus, colocamos nossos pedidos, na certeza de que jamais seremos desamparados. Amém. Pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada noite a todos e nos encontramos amanhã às 20 horas para a segunda live do itinerário formativo do Sínodo dos Bispos 2021-2023. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão.